Bom dia, pessoal. Bom dia. A câmera. Bom, estamos começando, né, a nossa primeira semana das mulheres na dança ministerial. E é uma honra, né, poder ter este momento em que a gente pode estar utilizando, né, para falar sobre nós, né, sobre o que nos envolve, principalmente envolvendo a dança, né, que é algo muito rico para nós. E nossa, minha câmera está estourando. E hoje nós vamos ver, né? Hoje teremos duas palestras e agora pela manhã nós teremos o Corpo que Adora, Dança Ministerial e Saúde Física da Mulher. E junto a nós, dando essa palestra, temos a Isabelle Alexandre. Eu vou ler um pouco do currículo dela para vocês, tá bom? A Isabelle, ela é graduanda em Educação Física pela UFRJ, coreógrafa da equipe Louvor com Dança da DCG. Ela é líder e coreógrafa do grupo de dança Soul, da ADC JIP. Se eu estiver errado, depois você me corrige, por favor. Ela é formada na metodologia Uma Vida Leva a Outra, pela ONU. Formada em, treina... formada em treinadora e arbitragem de ginástica aeróbica. Formação no segundo treinamento de professores de dança ministerial do estado do Rio de Janeiro. Participante do seminário como Dança e Louvor na Adoração, de Maratona de Líderes Ministerial, Teórica e Prática, e também de seminários de dança ministerial. Ela participou dançando na CIBEM 2023 e também participa de festivais de dança como bailarina. Então, gente, com vocês, a Isabelle. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal do coletivo por esse convite. É sempre um prazer estar com vocês e eu estou muito feliz, né, com essa temática. Espero que a gente consiga absorver bastante conteúdo. Eu trouxe uns slides para a gente conseguir visualizar melhor. E eu vou começar, então, apresentando. Obrigada, Laís, pela apresentação. Eu também separei um pouquinho do meu currículo, mas ela já me apresentou muito bem. Eu vou apresentar então aqui, vocês só me confirmam, alguém pode me confirmar por áudio, porque eu vou ficar sem ver vocês. Todo mundo consegue ver o slide? Sim. Obrigada. Sim. Então, né, como a Laís disse, a gente hoje está na palestra que é Dança Ministerial e a Saúde Física da Mulher. Eu também trouxe meu breve, né, currículo. Como ela disse, né, eu estou na Faculdade de Educação Física, já estou terminando, mas recentemente eu também entrei como aluna de iniciação científica no Laboratório de Atividade Física e Nutrição, entrei no ano passado, então eu estou atuando com essa parte científica da graduação, né, com pesquisa. Eu fiz estágio na atenção primária à saúde no programa Academia Carioca, não sei se vocês conhecem, mas um programa que tem aqui no Rio de Janeiro que atua nas clínicas da família. Fiz o treinamento, né, de professora de dança ministerial. Atualmente eu tive essa experiência como líder, né, até o ano passado, na ADCGEP, que era uma congregação da AD Campo Grande, mas atualmente eu só estou como coreógrafa e integrante do grupo Louvor com Dança. Participei do CBEM e fiz por muito tempo, né, aula de jazz, balé, e participei de diversos festivais com premiações. Muito bem, como a Laís falou. Então, sem enrolação, vamos para o que interessa. Hoje eu separei essa palestra em dois momentos, que é compreender os impactos físicos e fisiológicos da dança no corpo da mulher e também refletir sobre o cuidado, né, com a saúde física a partir da Bíblia. Então, a gente vai ter esses dois momentos. Primeiro, a gente vai para essa parte, né, mais acadêmica e científica, do que ocorre na gente, né, que benefícios, o que a dança pode trazer para a gente, a prática, né, da dança ministerial, e também refletir depois sobre o que a Bíblia fala para a gente
sobre essa questão, né, de cuidado físico, de saúde. Bom, então começando com os impactos físicos, diversos autores na literatura, eles destacam que a prática de exercício físico, então a dança ela vai ser enxergada, né, como um exercício físico, uma atividade física, ela está associada à melhora das capacidades físicas. E as capacidades físicas, elas são componentes fundamentais do desempenho motor e da aptidão física. De uma maneira assim mais clara, as capacidades físicas, elas são habilidades que nós temos para determinar uma atividade física. Então, por exemplo, a dança, a gente vai precisar de força, a gente vai precisar de equilíbrio, a gente vai precisar de flexibilidade. Então, de maneira, né, clara, as capacidades físicas são essas. E elas podem ser capacidades físicas básicas, como a força, que é a capacidade de um músculo ou de um grupo muscular exercer tensão contra uma resistência. Resistência ou endurance, que é a capacidade de sustentar um exercício físico por longo período. Velocidade, que é a capacidade de realizar movimentos rápidos em um curto intervalo de tempo. Flexibilidade, que é a capacidade de realizar movimentos amplos com articulações e músculos. Quando a gente fala de força na dança, por exemplo, a gente pode pensar quando a gente faz exercícios de sustentação, por exemplo, quando a gente quer sustentar a nossa perna ao lado do nosso corpo, à frente. Quando a gente fala de resistência, por exemplo, quando a gente vai dançar um espetáculo ou uma coreografia muito longa, a gente precisa ter uma capacidade de sustentar o nosso corpo, né? A nossa capacidade respiratória, ela precisa fazer com que a gente aguente dançar todo aquele período. A gente pode usar velocidade também quando a gente está fazendo, por exemplo, uma coreografia mais rápida. A gente precisa que o nosso corpo ele responda, né? Faça os movimentos de uma maneira mais rápida. E flexibilidade, né, na dança é indiscutível. A gente precisa de flexibilidade para basicamente tudo. Avançando, então, a gente tem as capacidades físicas coordenativas, que seriam um equilíbrio, que é a capacidade do corpo de manter estável, parado ou em movimento, a coordenação motora, que é a capacidade de realizar movimentos de forma harmoniosa e eficiente, a agilidade, que é a capacidade de mudar rapidamente de direção do corpo de controle, precisão, capacidade de realizar movimentos com exatidão, tempo de reação, que é o tempo necessário para responder a um estímulo. Então, equilíbrio a gente vai ver quando a gente precisa fazer um balance, né, que é como o pessoal do balé chama, quando a gente precisa ficar equilibrado. Quando a gente vai fazer piruetas também, a gente precisa que o nosso corpo esteja parado, né, e ao mesmo tempo que ele está em movimento. A coordenação motora a gente usa o tempo todo dançando, a gente precisa coordenar os nossos braços com nossas pernas, a gente precisa coordenar os movimentos da cabeça com o movimento do pé. A agilidade, né, que a gente não vê tanto esse conceito de agilidade, a gente pode pensar mais nos esportes, por exemplo, como o futebol, eles precisam sempre estar mudando essa direção do corpo, a gente não vê tão visível na dança, mas com certeza ela vai ser trabalhada. A precisão, então, realizar movimentos com exatidão, a gente também usa, e o tempo de reação também é um pouquinho mais voltado para outros tipos de esporte. Então, a gente vê que a prática da dança, né, a dança ministerial, ela vai contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento de diversas capacidades físicas, que são essas habilidades. Por envolver movimentos variados e coordenados, ela atua de forma abrangente no aprimoramento do desempenho físico, sendo considerada uma atividade completa e acessível para diferentes faixas etárias. Pensando, então, na dança ministerial, a gente sempre tem aquele momento de ensaio, de aula, e também o momento que a gente está, de fato, ministrando. E quando a gente está se preparando, né, para essa ministração, fazendo aula, tendo os nossos ensaios, a gente está trabalhando essas habilidades. Então, a gente está desenvolvendo essas habilidades para que a gente consiga usar na nossa ministração. E além da gente ter, né, essa questão de espiritual, preparo espiritual, a gente está tendo benefícios para o nosso corpo, para a nossa própria saúde, que muitas das vezes a gente não está nem percebendo, mas eles estão ali. Então, né, o que essas capacidades físicas vão influenciar de fato para nós mulheres? O que a gente tem a ganhar com isso, né, com a prática da dança ministerial numa questão de saúde física? A força
ela, em curto prazo, ela vai melhorar a capacidade de realizar tarefas diárias, como levantar objetos, carregar bolsas, além de contribuir para a postura e estabilidade corporal. A longo prazo, a força é muito importante, por exemplo, para prevenir a sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada à idade. Ela reduz o risco de osteoporose e fraturas e auxilia na manutenção da independência funcional. Quando a gente pensa em força muscular, é muito comum a gente associar apenas à estética ou então algo que é só para ficar bonito, mas ter músculos é muito saudável para a gente, porque cada movimento que a gente realiza, a gente precisa dos nossos músculos funcionando. Então, quando a gente não trabalha a força, a gente não trabalha os nossos músculos, a gente pode ter prejuízos a longo prazo. A gente pode pensar que, por enquanto, né, enquanto a gente está novo, a gente não vai sentir essa diferença. Mas uma mulher que envelhece bem, com músculos, ela vai ter uma vida muito mais saudável. Eu atualmente faço extensão no hospital e a gente só tem mulheres, né? Não é restrito, mas o público que a gente está atendendo agora só tem mulheres e são idosas. E muitas idosas elas não conseguem sequer levantar o braço para pegar um objeto acima da cabeça. E isso é reflexo, né, de um corpo que ele não foi cuidado ao longo do tempo. E já as que falam que praticavam atividade física desde nova, elas contam que elas fazem tudo em casa. E são senhoras assim, com 80 anos, 70 anos, e elas falam: eu limpo a minha casa e moram sozinha. Então, ter músculos não é uma questão só de estética, mas também de funcionalidade. Você conseguir ser uma pessoa ativa pensando, né, nesse longo prazo. Flexibilidade. A curto prazo, a gente pode pensar em redução, né, de tensões musculares, melhora da amplitude do movimento e na diminuição dos riscos de lesões durante as atividades físicas. E a longo prazo, a gente pode pensar, né, nessa mobilidade articular que contribui para uma boa postura e previne dores musculoesqueléticas associadas ao envelhecimento. Quando a gente procura, né, trabalhar a flexibilidade nas nossas aulas, nos nossos ensaios, a gente pode pensar nessa questão de redução, né, de riscos de lesão, não só, como posso dizer, a gente sabe, né, que a dança a gente usa muito a flexibilidade, a gente sempre quer uma perna mais alta, uma coluna mais flexível, mas a gente pode pensar por outro lado também nessa questão de saúde. Os músculos mais flexíveis, eles tendem a se lesionar menos, porque a gente pode pensar, por exemplo, um músculo muito rígido. Se eu forço um pouquinho mais ele, a chance dele arrebentar, vamos dizer assim, de uma maneira muito clara, é maior do que um músculo que ele consegue se alongar mais. Então, a gente pode pensar nessa questão voltada, né, para a saúde. A gente precisa, sim, trabalhar a flexibilidade na dança ministerial. É claro que a gente não quer dançarinos, né, que a gente tem que botar a perna lá no alto. Não é essa questão de tem que ser a maior flexibilidade possível. Mas a gente tem que sim trabalhar por essa questão mesmo de saúde, de precaução. E quando a gente pensa, né, no longo prazo, de manter a mobilidade articular, é o caso, né, que eu falei. Está muito relacionado essa questão muscular com a articulação. E quando a gente tem essa articulação também enrijecida, isso vai impactar na nossa funcionalidade quando a gente tiver um pouco mais de idade. E é importante que a gente se mantenha ativo, mantenha o nosso corpo funcionando, para que a gente consiga ter mesmo essa independência, né? Quando a gente chegar nos 70, 80 anos. E por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho de flexibilidade e também de mobilidade. Quando a gente fala mobilidade, eu até falei isso no ano passado, a gente está falando desse trabalho articular. Então, são movimentos que vão trabalhar a nossa articulação. É diferente eu trabalhar alongamento e trabalhar mobilidade. Quando a gente fala alongamento, a gente pode estar falando daquele alongamento estático que a gente faz prioritariamente no final da aula, quando a gente vai lá na frente, segura até 10, dá uma forçadinha. E uma coisa também interessante que eu trouxe no seminário do ano passado é que é diferente a gente trabalhar a flexibilidade no início da aula e no final da aula. Sempre quando vocês tiverem o desejo de aprimorar a flexibilidade,
trabalhem no final da aula, porque produz um efeito, né, um ganho crônico. Quando a gente alonga muito no início da aula, a gente acaba perdendo os benefícios desse alongamento, porque conforme a gente vai ensaiando, vai fazendo aula, a gente sempre está contraindo e relaxando o músculo, contraindo e relaxando. Isso vai fazer com que o nosso alongamento ele não seja tão efetivo. Claro que no início da aula a gente vai fazer aquele alongamento para acordar o corpo, colocar tudo no lugar, mas sempre quando vocês pensarem, quero trazer para o meu grupo, vamos forçar mesmo o alongamento. Então, final da aula. Passando então para a coordenação motora. No curto prazo, ela vai melhorar a execução dos movimentos precisos e eficientes, facilitando as atividades como escrever, digitar, praticar esporte. A longo prazo, ela vai auxiliar na prevenção de quedas, manutenção da autonomia, especialmente em idades avançadas. Então, eu vejo muito hoje nas crianças. As crianças elas têm pouca coordenação motora, porque elas já não são mais estimuladas. E quando a gente pensa, por exemplo, vou colocar meu filho na igreja para dançar, sim, ele vai trabalhar essa questão de coordenação motora. Quando a gente está, né, nos nossos ensaios e aulas, a gente está trabalhando muitas vezes sem pensar, porque a gente pensa, a gente só pega a coreografia e dança, a gente tem lugares, por exemplo, que não conseguem ter aulas de diferentes estilos, né? Mais a dança ministerial mesmo, e tudo bem. E a gente não pensa, né, que a gente está trabalhando outras coisas no nosso corpo, mas a coordenação motora está ali sendo trabalhada o tempo inteiro. Equilíbrio. A curto prazo, ele contribui para a estabilidade corporal durante movimentos cotidianos. A longo prazo, ele vai reduzir o risco de quedas e lesões, promovendo a independência funcional, a qualidade de vida na terceira idade. A gente, como eu falei, né, quando a gente vai, por exemplo, fazer um giro, ou então um equilíbrio, a gente vai trabalhando, então, o nosso corpo a estar estável em diferentes situações. E a gente pode tirar, né, desse contexto de dança para aplicar na nossa vida cotidiana. Quantas vezes a gente, por exemplo, eu ando na rua, às vezes eu tropeço muito e eu não caio porque eu consigo equilibrar o meu corpo de uma maneira mais rápida. E com certeza eu levo isso, né, por causa da dança, de você ter essa capacidade de redirecionar o seu corpo para você evitar uma queda. E muitos idosos não conseguem, né? Perderam essa capacidade porque realmente não foi trabalhado. E o nosso corpo, né, ele vai perdendo essas habilidades, né, de capacidades físicas ao longo do tempo. Por isso que é muito importante que a gente continue colocando ele, né, ativo, estimulando o nosso corpo. E quando a gente pensa nessa dependência, né, funcional, é isso, é qualidade de vida. Ainda mais para nós mulheres que, conforme o passar dos anos, a gente tem uma tendência a perder massa muscular. A nossa composição corporal das mulheres, ela tem um pouco de nível de gordura maior do que os dos homens. Então, é muito importante que a gente sempre cuide do nosso corpo. E por que não, né, através da dança ministerial, que é uma prática que vai fazer tão bem para nós com saúde física e também, né, espiritual. Agilidade. Então, em curto prazo, ela vai permitir as respostas rápidas a estímulos, facilitando a realização de tarefas que exigem mudanças de direção ou velocidade, e a longo prazo ela contribui para a manutenção da mobilidade e funcionalidade, além de auxiliar na prevenção de lesões. Como a gente não vê muito claramente a agilidade na dança, não vou me prender muito, vou passar para o próximo. E a resistência? E a gente pode dizer que em curto prazo ela vai aumentar a disposição e a energia para realizar atividades sem fadiga rápida, e a longo prazo ela melhora a saúde cardiovascular e metabólica, contribuindo para a prevenção de doenças como hipertensão e diabetes do tipo 2. A resistência, né, é quando a gente consegue manter o nosso corpo realizando uma atividade por muito tempo. E quando a gente, por exemplo, no Louvor com Dança, que é o grupo que eu faço,
a gente tem o Consagra Dance, né, que é um evento de dança, e no final do evento de dança a gente tem um espetáculo, e a gente dança diversas coreografias. E eu sempre procuro fazer esse trabalho de condicionamento, então não só para o Consagra Dance, mas sempre quando a gente tem um evento que a gente sabe que vai ser um pouco mais puxado, eu fico responsável, né, por fazer sempre tirar um tempo do nosso ensaio para fazer esse preparamento, porque essa preparação. Porque quando a gente chega lá, a gente sabe que tem o impacto espiritual, né, o peso, e a gente dança muitas coreografias, então esse corpo ele precisa ser condicionado para aquilo. A gente tem toda a nossa preparação espiritual, mas a gente também não pode esquecer do nosso corpo físico, porque ele que vai realizar os movimentos. Então, essa disposição, a dança, ela é uma atividade aeróbica. Então, a gente precisa condicionar a nossa respiração, o nosso coração, para que a gente consiga fazer o nosso melhor, né? Fazer com excelência. E quando a gente pratica regularmente a dança ministerial, a gente está, assim, né, aumentando a nossa capacidade respiratória, e a longo prazo isso é muito bom, porque quando a gente faz, né, atividades aeróbicas, a gente tem um ganho no nosso corpo surreal. Vou até passar, então. Como eu disse, né, a dança é ministerial uma atividade aeróbica, ou seja, ela vai promover a elevação da frequência cardíaca e aumento da ventilação pulmonar. Quando a gente está dançando, né, não sei vocês, mas quando é uma coreografia assim, um pouco mais pesada, eu já sinto o meu coração disparando, a respiração dela fica mais ofegante. Nem, por exemplo, ontem, a minha igreja ela está com o ar-condicionado muito forte. E é o mínimo de esforço que eu faço, o meu coração já acelera, a respiração, né, fica mais difícil porque o ar fica muito seco. Então, é muito importante que a gente esteja condicionado. E a prática regular das atividades aeróbicas, como a dança ministerial, ela vai proporcionar a hipertrofia excêntrica do miocárdio, que é o coração, e o aumento da cavidade do coração com as paredes musculares adaptadas e eficientes. O que seria essa hipertrofia excêntrica? O miocárdio, ele é um músculo, então ele pode ganhar hipertrofia assim como qualquer outro. E quando a gente faz atividade aeróbica, é como se o nosso coração, ele aumentasse a parede de fora dele. Então, ele tem uma capacidade maior de bombear o sangue, né, para o nosso corpo. E isso vai fazer com que melhore a circulação sanguínea, otimizando a entrega do oxigênio e nutrientes ao tecido. E quando a gente fala, né, desse melhor funcionamento do coração, isso quer dizer também prevenção de doenças cardiovasculares, como a hipertensão e a insuficiência cardíaca e a aterosclerose. Por isso que é muito importante que a gente se mantenha fazendo atividades aeróbicas, porque isso significa que o nosso coração vai funcionar melhor. E quando a gente tem, né, essa entrega de circulação eficiente para todos, né, os nossos tecidos, é um corpo que se mantém saudável. A gente pode pensar, por exemplo, uma pessoa que tem a hipertensão, por exemplo, ela vai ter uma constrição dos vasos, e isso vai impedir que aquele nutriente ela chegue de forma eficiente. Ou seja, é uma coisa que vai atrapalhar o funcionamento do corpo. E a gente não pensa nisso, né, quando está praticando a dança ministerial, que o nosso coração ele também está sendo trabalhado, e isso é maravilhoso. E outros benefícios, né, que a dança ministerial pode proporcionar para nós. A prática regular de exercício físico, ele contribui para a melhora do humor, uma vez que estimula, né, a liberação de hormônios relacionados ao bem-estar, como a dopamina, a serotonina e a endorfina. Sempre quando a gente está fazendo, né, uma atividade física, a gente vai ter a liberação desses hormônios. E são hormônios associados, né, ao prazer, à felicidade. Não sei vocês, mas quando eu estou fazendo aula, eu me sinto muito bem. Tipo, quando termina a aula, eu me sinto muito feliz, muito realizada. Ou então, mesmo após as ministrações, quando eu ministro, né, todo domingo, e assim, é uma sensação inexplicável. Claro que a gente tem toda a questão de
do espiritual, porque faz muito bem pra gente, né? A gente está adorando ao nosso Criador, ao nosso Deus, mas ainda assim a gente também tem as coisas físicas acontecendo no nosso corpo. E esses neurotransmissores, né, eles promovem a sensação de prazer e relaxamento, podendo ser especialmente benéficos durante o período de tensão pré-menstrual, que é a TPM, auxiliando no controle dos sintomas como irritabilidade, ansiedade e alterações de humor. Cada mulher, né, tem a sua individualidade, mas é muito bom quando a gente está passando por esse período que a gente pratique o que a gente gosta. E com certeza a dança ministerial, a gente está ali fazendo aula, nos ensaios, nas adorações, ministrações, a gente vai colher frutos também para a nossa própria saúde, né? Mental, emocional. A gente sabe que a TPM, né, é um período ali delicado, a gente tem muitas alterações de hormônios, e é importante que a gente continue praticando uma coisa, né, que nos faça bem. A dança, ela também exerce um impacto positivo, significativo na autoestima e na percepção da imagem corporal, promovendo maior autoconfiança, valorização do próprio corpo e bem-estar psicológico. Quando a gente pensa, né, nessa autoestima e na percepção da imagem corporal, a gente pode pensar, por exemplo, que quando a gente tem um elemento com muita dificuldade e a gente vai treinando, 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 e a gente começa a perceber que o nosso corpo, ele é capaz daquilo. A gente consegue fazer tal movimento, a gente se dedica e a gente alcança. Isso vai trazer uma autoestima pra gente. A gente vai ver o nosso corpo com outro olhar de, nossa, a gente consegue, né? O nosso corpo é capaz. E isso também vai promover essa autoconfiança, a valorização do nosso próprio corpo e também pensar, né, nossa, eu vou cuidar do meu corpo porque é através dele que eu consigo fazer tudo o que eu estou fazendo. Isso também vai, né, ser muito bom para o nosso psicológico. E por meio da expressão corporal, da superação de desafios motores, da interação social, a prática ela contribui para o desenvolvimento da autoimagem e da aceitação corporal. A dança, né, a gente está sempre ensaiando, fazendo aulas em grupo. Então, essa questão social também é muito importante para a gente. A gente pode acabar fazendo amizades, criando os laços. E isso é muito bom, porque a gente acaba se tornando uma família e isso vai também tratando do nosso interior. Muitas vezes a gente consegue ter pessoas para a gente conversar, desabafar, e isso também vai refletir na gente. A neuroplasticidade, esse é um assunto muito legal também. A neuroplasticidade ela é a capacidade do cérebro de modificar a sua estrutura e função em respostas a estímulos, experiências e aprendizagens, algo que a dança estimula de forma intensa. Vou explicar de forma mais clara. Quando a gente pensa no nosso cérebro, é como se ele fosse formado por diversas redes que ficam conectadas. E quando a gente fala de neuroplasticidade, é essa capacidade do cérebro dele se readaptar, fazer novas conexões. Então, toda vez que a gente aprende algo novo, a gente vivencia uma coisa nova, é como se o nosso cérebro tivesse criado uma nova conexão. E isso vai favorecer a saúde integral do nosso cérebro. Um cérebro com uma alta plasticidade, ele se mantém mais ágil, criativo e funcional, mesmo com o envelhecimento, o que favorece a autonomia, autoestima e qualidade de vida. Não tem nada melhor do que a gente ter um cérebro ativo. E a gente ganha isso com a dança ministerial, Isabelle? Com certeza, porque a todo tempo a gente vivencia novos estímulos, novos movimentos, a gente está sempre precisando aprender uma coreografia nova ou um estilo novo de dança, e isso vai trazer para a gente só ganhos. A gente pode até pensar, nossa, eu tenho tanta dificuldade nisso, não quero me aproximar, mas é muito bom você aprender algo novo, porque é como se você estivesse exercitando o seu cérebro. E quanto mais conexões você faz, maior é a saúde do seu cérebro.
E isso, a longo prazo, como eu disse, né, vai promover a sua autonomia, a autoestima e a qualidade de vida. Então, a curto prazo, a neuroplasticidade, ela vai melhorar a atenção e a concentração, o aumento da coordenação motora e do equilíbrio, a redução do estresse e a melhora do humor, o aumento da capacidade de aprendizagem e memorização. A longo prazo, a gente pode pensar nos benefícios como a prevenção e no retardo de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e o Parkinson, na melhora da saúde mental, com menor risco de depressão e ansiedade, e maior capacidade adaptativa aos novos contextos e desafios físicos cognitivos. Então, a gente pode pensar que um cérebro, né, bem trabalhado, a gente só tem a ganhar com isso. E não sei, né, se vocês já pensaram por esse lado, e quando você está dançando, né, está ali se dedicando, adorando, você também está trabalhando o seu cérebro, você está capacitando ele, promovendo mais saúde. Então, como é que a gente faria, né, para colher os benefícios da prática da dança ministerial? É muito importante que a gente cuide do nosso corpo como um todo. O nosso corpo ele funciona de forma integrada e o desempenho físico, cognitivo e emocional depende do equilíbrio entre diferentes sistemas. Por isso, além da prática de atividades físicas como a dança, né, a dança ministerial, é importante que a gente cuide também de outros aspectos fundamentais para a saúde, como, por exemplo, a gente ter uma alimentação equilibrada, que vai fornecer a energia adequada para nós, para o nosso desempenho, né, durante as aulas, ensaios, administrações, vai evitar a fadiga precoce, melhora da recuperação muscular, vai contribuir para a saúde imunológica. A gente tem aquele ditado, né, de me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Às vezes na nutrição o pessoal fala que me diga o que você alimenta que eu te direi quem és. O nosso corpo, ele é um reflexo enorme da nossa alimentação. E é claro, né, que eu não estou falando aqui para vocês, nossa, só comam salada. Não é isso, gente. Mas é importante que a gente procure sim ter uma alimentação saudável, porque a gente sempre está colocando o nosso corpo como um instrumento para servir. Então é importante que a gente cuide dele como um todo, em geral, porque um corpo bem cuidado a gente vai servir com maior excelência. E é claro que a gente tem sim momentos que a gente vai comer algo que não é tão saudável, a gente tem sim momentos de confraternização, mas é importante que a gente cuide sim do que a gente está comendo, se alimentando, porque é isso que vai fornecer a energia para nós, é isso que vai ajudar na nossa saúde, e é isso. Hidratação adequada. É importante, sim, que a gente tenha essa reposição hídrica antes, durante e após a atividade física. É fundamental para manter a performance. A desidratação ela pode comprometer a coordenação motora, a concentração e a capacidade respiratória. Lá no Louvor com Doce, a gente sempre está com uma garrafinha de água, porque a gente sabe que quando a gente entra para ministrar, quando acaba, a gente não sai, né, para beber água. Então, entrou no culto, a garrafinha do lado, porque a gente precisa manter essa hidratação o tempo todo, não só na hora da administração, mas também nos ensaios e também no nosso cotidiano. É muito importante que o nosso corpo, né, a maior parte dele é feita de água, então a gente precisa fazer essa reposição. Falando também de nós mulheres, nós acabamos retendo, né, muito líquido, então é importante que a gente faça o nosso consumo ideal de água, porque isso também é relacionado à saúde. Sono e descanso. Isso aqui eu sei é um ponto difícil, mas a gente precisa sim ter um descanso adequado, é indispensável para a regeneração dos tecidos e consolidação do aprendizagem do motor. A privação de sono ela prejudica o equilíbrio hormonal e o foco e a motivação. Um sono de qualidade ele está diretamente ligado à saúde emocional, o que impacta a presença na expressão artística. Quando a gente fala o nosso sono, ele é um grande regulador do nosso corpo. Então, quando a gente vai
dormir, é como se a gente estivesse se autorregulando. E quando a gente não tem, né, para nós mulheres, quando a gente não tem esse sono adequado, isso vai impactar em todos os aspectos da nossa vida. Inclusive, quando a gente for ministrar. Pensa num corpo que ele não teve o descanso possível e a gente precisa tá ali intercedendo, fazendo movimentos muito puxados, muito intensos. Chega uma hora que essa conta vai pesar. Então, por favor, priorizem, né, o sono de vocês, o descanso, que é muito necessário. E cuidar da saúde física é bíblico? Está na Bíblia, Isabelle? Eu trouxe, então, o versículo de 1 Coríntios 6,19, que diz que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E cuidar do nosso corpo é uma forma de honrar a Deus. E quando a gente está praticando, né, a dança ministerial, a gente está sim cuidando da gente. A gente viu, né, quantos benefícios a gente consegue adquirir com essa prática. É claro que, para eu usufruir de todas essas coisas que eu falei, não é só chegar no domingo e ministrar. A gente precisa ter um tempo, né, semanal. Esse ensaio, essas aulas, né, precisam ser ao longo da semana. Claro que a gente não precisa ficar 2 horas, 3 horas todo dia, mas, por exemplo, vou tirar meu tempo para fazer meu devocional em casa, eu vou dançar uns 30 minutos, você vai estar alinhando o espiritual com a sua saúde física, o que é muito bom. E quando a gente está, então, lá no Louvor com a Dança, a gente tem ensaio, por enquanto, aos sábados, mas depois a gente já vai começar a ter sábado. Então, são 2 dias ali que você vai estar trabalhando o seu corpo. E você vai, sim, com o intuito, né, do espiritual, de trabalhar o espiritual, mas como a gente usa o nosso corpo físico, ele vai, sim, sair com ganhos. E o próximo é 1 Coríntios 10:31, que diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a gente comer, beber, viver com sabedoria, né, são formas de a gente glorificar a Deus. E isso inclui, sim, cuidar da nossa alimentação, do nosso descanso, de praticar atividade física. E a dança, né, ela é o nosso instrumento, o nosso corpo é o nosso instrumento. Então, além dele ser templo do Espírito Santo, ele também é o nosso instrumento de adoração. E você pode falar assim, Isabelle, mas como assim instrumento? Quando a gente está lá em Salmos, né, a palavra vai dizer que no meio, né, dos instrumentos ele cita a dança. Então, a dança é sim um instrumento de adoração. E assim como um instrumento musical, ele precisa ser bem cuidado para produzir um som harmonioso, o corpo, quando ele é negligenciado, ele pode quebrar ou desafinar, comprometendo não apenas a nossa saúde física, mas também a nossa dança como um serviço. Por isso que é tão importante a gente olhar também para esse aspecto físico, porque vai andar lado a lado. Se o nosso físico, ele, por exemplo, eu quebro o pé, eu não vou conseguir ministrar, isso vai impactar no meu serviço. Se, por exemplo, eu não me alongo, eu chego, danço direto, e aí, quando estou lá fazendo a minha ministração, eu estirei um músculo. Isso foi uma falta de cuidado com o seu corpo, que vai impactar no seu serviço como uma dança. Então, cuidar da nossa saúde física, ela não é só vaidade, não é estética, ou só por um bem-estar pessoal. É um ato de responsabilidade espiritual. É uma forma da gente honrar a Deus com o nosso corpo e servir melhor ao reino, aos outros, né, e ao reino. E dicas, né, como a gente potencializar para ganhar esses benefícios que eu abordei aqui, né, nessa aula. A gente pode trabalhar com o nosso grupo o condicionamento físico, que é tanto o condicionamento aeróbico quanto o condicionamento muscular. Lá no Louvor com Dança, eu costumo fazer, como a gente sempre tem pouco tempo, né, eu costumo fazer circuitos. E aí eu estabeleço, né, estações, que a gente faz um circuito voltado mais para força, quando a gente faz, por exemplo, uma prancha, agachamento, abdominal, e também um circuito mais aeróbico, que eu puxo mais para o polichinelo, coloco mais corridas,
sempre para promover, né, esses dois lados da balança, que é muito importante. Eu também, né, a gente procura sempre trabalhar os alongamentos e exercícios de flexibilidade, como eu disse, né, no início da aula para preparar o corpo para o ensaio e no final da aula com essa visão de ter mais ganhos, né, ampliar a flexibilidade. E a gente também pode experimentar novas técnicas, novos movimentos, utilizar de diferentes ritmos, buscar sempre introduzir movimentos novos, para que a gente também trabalhe essa parte cognitiva. Trabalhe, né, a gente tem esse ganho da neuroplasticidade, como eu disse. É importante a gente sempre estar oferecendo estímulos novos para o nosso grupo, para as nossas alunas, porque isso só tem a promover ganhos. Então, para conclusão, tá no tempo certinho, a dança ministerial ela vai muito além de uma simples, né, expressão artística ou uma prática física. Ela também é uma forma profunda de conexão com o nosso Criador, com o nosso Pai. E ao dançarmos com propósito, a gente coloca o nosso corpo, a mente e o espírito a serviço da adoração. A gente reconhece que a gente foi criado para glorificar a Deus, com tudo o que somos. E além, né, da gente só ter os ganhos espirituais, a gente também tem ganhos físicos. Quando me chamaram, né, para dar essa palestra, eu fiquei muito feliz porque é uma coisa às vezes que a gente não pensa. A gente pensa muito, nossa, eu estou me aproximando do Criador. A minha relação com meu pai, né, está muito boa. Mas Deus é tão maravilhoso que a gente ganha até no nosso corpo físico. E Passou? A dança ela vai sim promover inúmeros benefícios à saúde física, emocional e espiritual, fortalecendo o nosso corpo, desenvolvendo as nossas capacidades, que são nossas habilidades, né? E elevando o nosso bem-estar. Um corpo saudável ele é um instrumento mais disponível, forte e sensível para o serviço da adoração. Aqui são os meus contatos, esse é o meu Instagram. Sempre estou tentando postar um vídeo de dança com louvor, com louvor com dança quando a gente ministra lá na igreja. Tem o meu e-mail também, caso vocês queiram entrar em contato comigo de alguma forma. Se quiserem também me chamar no Instagram, perguntar alguma coisa, estou aí disponível. Essas são as minhas referências que eu utilizei para montar o trabalho. E acho que foi isso. Vou parar de apresentar para eu conseguir ver vocês. Foi. Muito bom, Isa. Muito bom. Diana. Muito maravilhosa a palestra que você trouxe. Enriquecedor, né? De conhecimento. A gente, como ministro, como dançarinos também, dentro e fora da igreja, é necessário saber cuidar do nosso corpo, né? E saber os benefícios e os malefícios. Cuidado e o cuidado. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. Caso tenham dúvidas, caso queiram perguntar uma parte que vocês não entenderam, ou uma parte que vocês tenham questionamento. Eu vi que surgiram algumas perguntas aqui na mensagem. Você consegue abrir aí, Isa? Para ver se você já consegue responder a que está aqui, e Consigo. depois, se elas tiverem mais alguma, elas perguntam. Tá. Acho que a primeira é tem dicas para aumentar o condicionamento físico. Acho que foi essa. Então, lá no Louvor com Dança, a gente sempre procura trabalhar com exercícios aeróbicos, como eu falei, acho que foi agora no final, né, da apresentação. Então, a gente faz coisas muito simples, como, por exemplo, lá, vou falar, né, o circuito que a gente costuma fazer. Eu separo em 4 estações de 1 minuto e a gente faz joelho alto, uma corridinha que a gente vai batendo no joelho, faço muito salto também, polichinelo. A gente tem sempre esses exercícios aeróbicos mesmo, que a gente pode fazer, não tenho muito espaço em casa, quer pular uma corda, não tenho corda, pode só fazer polichinelo, posso também correr, sempre busca por esses exercícios mais aeróbicos, que ele vai acabar aumentando o seu condicionamento cardiorrespiratório, que é para você conseguir dançar, né, por mais tempo. Agora, se você procura também força, às vezes se sente fraco, não consigo sustentar meu corpo muito bem,
tem exercícios que a gente chama na educação física, né, de exercícios calistênicos, que são com peso corporal. A gente pode fazer um agachamento em casa, um abdominal, porque a gente usa muito o nosso core, né, que é a parte do abdômen aqui, lateral. Posso fazer prancha, enfim, tem uma gama de exercícios muito variados, mas procurar, né, fazer esses exercícios com pesos livres, que a gente consegue fazer em casa, e também esses exercícios mais aeróbicos. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas qualquer coisa pode... deu joinha. A próxima, eu faço aula de balé 2 vezes na semana. Entretanto, na escala do espontâneo, às vezes eu sinto dificuldade de conseguir dançar 4 músicas seguidas. Por exemplo, consigo finalizar mais um pouco de esgotamento físico. É realmente normal, porque dependendo dessas 4 músicas, a gente sabe que podem ir de 10 minutos a 20 minutos, e isso é normal. O que você pode tentar fazer é inserir na sua rotina mais vezes que você consiga fazer um trabalho aeróbico. Como, por exemplo, que eu falei, né, para Raquel. Tô em casa, tranquilo, vou sair para correr um pouquinho, ou então vou fazer esse exercício de, vou fazer um agachamento com salto, por exemplo. Aí a gente pode ir por séries, né? Vamos fazer por tempo. Vou fazer 1 minuto aqui pulando uma corda imaginária, ou então vou fazer 3 vezes na semana uma série de polichinelo, salto, corrida. Isso tudo vai fazer com que você consiga aumentar a sua capacidade respiratória. É claro que nunca vai ser exatamente igual. Você pode ainda assim sentir cansada, porque por mais que você esteja trabalhando no nosso corpo, são estímulos diferentes. Quando a gente está lá ministrando, é uma pressão diferente. Então, a gente pode deixar o nosso corpo treinado, mas não vai ser 100% igual à hora de estar lá ministrando. É isso. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Pode abrir o microfone para perguntar para ela. Mais ninguém? Ou no... Pode mandar por mensagem também aqui, que a gente está vendo. Aproveitar. Este é o momento, hein? A Isabela perguntou se o Pilates ajuda na dança. Com certeza, o Pilates a gente trabalha muito essa consciência, né, corporal, força. Então, totalmente. Como eu falei, né, os estímulos diferentes, a gente vai sempre tentar aplicar eles quando a gente estiver dançando. É claro que, como eu disse, é diferente, né? Porque são coisas diferentes. Mas de uma maneira que você trabalha o seu corpo, com certeza você consegue utilizar desses benefícios na dança. Respondidos todos. Oi, Isa. Desculpa. Bom dia. Acho que vai dar negócio, tá ouvindo? Bom dia. Isa, em relação aos ensaios, né? Às vezes a gente fala, né? Não vai dar tempo de fazer condicionamento, assim, para a parte aeróbica, né? Condicionamento físico aeróbico, como você falou, né? Que às vezes passa circuito, mas às vezes eu penso, assim, que também poderia utilizar pequenos sequências, às vezes, né? Que ativa, porque tem sequências que você sobe, desce, e são rápidas, e pode fazer repetição daquela sequência, não só para melhorar a sequência, mas também para trabalhar, né, a condição aeróbica. Sim, com certeza. Uma assim, né, outra vertente poderia ser utilizar talvez uma sequência mais rápida, porque você trabalharia os dois, né? Você estaria ganhando com cardiorrespiratório e também promovendo um estímulo diferente. É totalmente certo. Obrigada. Beijo! Arrasou. Posso perguntar outra coisa? É sobre alongamento. Por exemplo, vamos dizer que eu faça... Eu não sei se tem algum tipo de diferença do tempo de repouso, né, do corpo, vamos dizer assim.
Vamos dizer que eu faço uma caminhada de 20 minutos até chegar ao meu ensaio. E aí, quando eu chego lá, seria necessário eu fazer algum outro tipo de alongamento, tipo, já posso começar o ensaio direto, ou o meu corpo já vai estar suficientemente, vamos dizer assim, né, alongado para começar? Ou mesmo assim, eu deveria, sim, fazer outro tipo de alongamento? Raquel, em termos de fisiologia, teoricamente o seu corpo ele estaria preparado para começar uma atividade física. Só que quando a gente caminha, por exemplo, o que a gente promoveu no nosso corpo foi aumento da frequência cardíaca, elevação da temperatura corporal. Só que quando a gente dança, a gente usa muito os nossos músculos, né, para alongar. Os movimentos são sempre com amplitude. Então, eu, Isabelle, recomendaria você sim alongar antes, porque são estímulos muito diferentes. A sua parte cardiorrespiratória estaria preparada, mas não necessariamente o seu corpo, né, ele estaria no nível mais adequado para dançar. Respondido, Raquel? Show. Alguém tem mais alguma pergunta? Estamos perto de encerrar. Ok, então, Isa, agradeço pela sua disponibilidade, por estar aqui compartilhando seu conhecimento, estar aqui ensinando a gente nesta manhã, né? Como ela compartilhou aqui o Instagram dela, gente, depois vocês podem ir lá seguir ela também. Como ela falou, ela tem uns conteúdos maravilhosos, vocês vão sair inspiradas. E é isso, gente. Essa foi a nossa palestra da manhã. Esperamos vocês de tarde, que teremos mais uma palestra também muito boa, falando sobre a saúde mental da mulher na dança ministerial. E também quero convidar vocês para sexta-feira de manhã, teremos também uma oficina presencial lá na Biblioteca Parque, tá? Ainda sobre essa programação das mulheres. E também não podemos deixar de convidar vocês para a Marcha para Jesus, a grande concentração da dança, que será lá no centro, na frente da Biblioteca Parque, às 1h, no dia 24 de maio, tá bom? Deixa eu ver só aqui que algumas meninas deram sinal. Isabela, pode falar, Isabela. Você levantou a mão? Isabela? Deixa eu ver se ela está mandando por mensagem. Ela falou que foi sem querer. Ah, então ok. Tranquilo, então, gente. É isso, né? Palestra dada, convites feitos. Esperamos vocês mais tarde. Mais uma vez, muito obrigada, Isa, por estar aqui conosco, gente. É isso, encerramos nossa primeira palestra da nossa Semana da Mulher. Obrigada a vocês todas que vieram. Um beijo. Tchau, gente.